Vamos para mais um vídeo aqui comentando os comentários, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada, pessoal. Deixa-me ver aqui uma coisa. Então, no vídeo que eu falei mais sobre liturgia reformada, o Davi Domingos comentou aqui, ele compartilhou, na verdade, né? Esse modelo, né, de regulador de culto, da liturgia mesmo, né? Muito bem. Colocou aqui a liturgia. Muito obrigado por compartilhar, meu irmão. Eu tinha também feito isso, né? Botei o modelo. E o irmão colocou aqui também, tá? Muito obrigado mesmo por compartilhar aqui com a gente. Beleza? E o pastor Moisés Freitas, ele fala bem assim: tem muitos membros da igreja presbiteriana que, por incrível que pareça, nem sabem o que é fé reformada e tampouco culto pactual. Já estive em igreja presbiteriana que me senti numa igreja pentecostal. De presbiteriano só tinha a placa. Isso é realmente lamentável, mas digamos assim que não basta apenas termos uma tradição. Ela tem que ser preservada, né? Não adianta nós ficarmos nos valendo apenas da história, não é, daquilo que os nossos irmãos do passado fizeram. Se nós não estivermos dispostos nesse sentido também a nos sacrificar, não é, a nos esforçar realmente para manter tal tradição. Não é? Nesse sentido, eles se esforçaram meio que à toa, não é, para nós, porque se temos uma tradição tão bela, uma tradição reformada, não é, então a rejeição da tradição em si, ela acaba sendo um desprezo, não é, ao esforço daqueles irmãos, tá? Então acaba que a pessoa tem um nome, não é? O nome de igreja presbiteriana ou o nome de igreja reformada, sendo que é apenas uma questão de tradicionalismo. Não é? Não existe a vida prática, não é? A piedade que está ensinada, não é? E defendida naquilo que chamamos de fé reformada. Entende? Isso é lamentável, meu irmão. É lamentável mesmo, porque a gente percebe que muitas vezes os reformados estão também sendo atingidos por aquilo que acabou com os evangélicos, não é? Nós sabemos que há evangélicos fiéis, sim, mas no geral o que se vê, não é? O que se demonstra aí, o que é divulgado, é um tipo de evangelho por meio deles que não corresponde ao que Cristo ensinou. E virou muito mais uma questão de oba-oba. Infelizmente, as comunidades mais moderninhas, que se desligam cada vez mais das tradições, elas são mais famosas, elas são mais buscadas, infelizmente, porque as pessoas querem um tipo de igreja, não é, que seja uma nova igreja para uma nova geração, e essa nova igreja atende novas demandas, não é? Ela está aqui para servir as pessoas como se serve um cliente numa empresa. Isso é lamentável. Pensando no nosso lado como reformados, eu fico muito triste, né, por ouvir isso aí, porque, poxa, você é uma igreja presbiteriana, e eu sei disso muito bem, que eu já também tive essa experiência, sabe? 2 vezes eu tive uma experiência muito ruim com presbiterianos. Eu lembro de uma vez que eu fui empolgado, né, muito feliz, poxa, eu encontrei um irmão presbiteriano aqui, eu já fui logo falando dos padrões de fé de Westminster, né, pra mim era assim, muita alegria ver, motivo de muita alegria ver um irmão reformado, presbiteriano. E quando eu comecei a conversar com esse irmão, primeiro de tudo, o que ele já falou é que os padrões de fé de Westminster, eles dão muitas ratadas, ou seja, ele meio que não concordava com os padrões de fé de Westminster. E meio que desprezava mesmo, não queria estudar. Eu até te falei, oxe, mas como? O irmão não é presbiteriano, né? Os padrões de fé de Westminster, nesse sentido, são os padrões doutrinários da sua igreja, não é? Então, qual é o sentido de você ser um presbiteriano e você não subscrevê-los? Ou se posicionar contrário a eles? Qual o sentido disso aí? Não faz sentido, eu fiquei meio que escandalizado. Esse foi o meu primeiro contato, né, com um presbiteriano. Sendo eu um reformado confessional, eu imaginava que era igual nesse sentido, né? Mas tive esse contato. Depois tive uma outra experiência com um líder presbiteriano, e, não sei citar nome nem nada, isso não interessa, mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque, poxa, eu observando os presbiterianos com os padrões de fé de Westminster, não é? E pensando sobre o entendimento que eles têm acerca da ética reformada, não é, da lei do Senhor, e eu sempre tive isso, sabe, como algo muito caro e respeitoso, e essa pessoa simplesmente, com relação ao dia do Senhor, vixe, entendeu? Pensando em mandamento da lei de Deus, é uma pessoa totalmente liberal, sabe? E eu fiquei escandalizado mais uma vez.
graças a Deus eu tive contato com outros pastores presbiterianos que são fiéis, não é? Que são realmente raiz, confessionais mesmo, que subscrevem integralmente os padrões de fé de Westminster, não é? A esses eu tenho todo o respeito, eu oro por esses irmãos e por todos aqueles que eu não conheço, mas que são presbiterianos fiéis mesmo. Tive a oportunidade de conhecer muitos também nos simpósios puritanos e eu tenho muito orgulho desses irmãos, eles são reformados de verdade, até o tutano, sabe? E isso para mim é motivo de muito orgulho, não é? E esse tipo de situação, pastor Moisés, é lamentável, não é? E devemos realmente orar a respeito disso, e não somente orar, mas é necessário, não é, que nós hoje, na situação que nós estamos vivendo, como pastores, como líderes, não é, venhamos pregar e denunciar esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que isso é importante demais. Talvez alguém poderia pensar bem assim, mas para que vocês estão comprando briga? Não, porque é o seguinte, eu sei que já é comum e é até aceitável para muitas pessoas que peguem o nome de evangélicos e joguem na lama. Mas para mim, pessoalmente falando, como um cristão reformado, não é, eu posso ser chamado de evangélico sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não é? Eu também creio no evangelho. Entende? Então, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de dar ênfase à tradição mais particular, reformada. O que acontece? Eu não quero que o nome reformado caia na lama. E olha que já existem várias tentativas para isso, não é? Nós sabemos muito bem como as pessoas têm usado o nome reformado de maneira inapropriada. Estão usurpando o nome reformado. Querem usar o termo reformado por status. Porque querem ter alguma ligação com Calvino ou outros, não é, proponentes da fé reformada na história, mas não querem assumir as responsabilidades do que isso significa. Querem falar sobre fé reformada em termos de soteriologia, mas não querem saber da ética reformada, o nosso entendimento da lei, o nosso entendimento sobre culto, sobre família e etc. Em a situação, são reformados que rejeitam a teologia do pacto. Como é que pode ocorrer dessa? Mas isso acontece, não é? E minha opinião sobre isso é que devemos pregar nesse sentido, denunciando, não é? Denunciando esses usurpadores. Esse é o propósito do canal. Eu apresento a fé reformada aqui confessional, não é, sempre dando ênfase, batendo nessa mesma tecla. Isso é fé reformada. Aquilo não é. Isso é fé reformada. Porque ninguém pode apagar a história. Nós temos uma tradição preservada. Está aí. Entende? Por mais que eu tenha respeito por outras tradições, não é? Outras tradições, eu respeito muito. E até digo muitas vezes, não é, que um irmão que está aí na empolgação calvinista, você não tem que ser reformado, cara. Você não precisa ser reformado, não é? Se assuma logo como um evangélico, ou sei lá, como um carismático, pentecostal, não tem que ser reformado, não é? Ser reformado é uma questão de identidade. Você precisa realmente compreender, internalizar a coisa e lutar para poder aprender, não é? E viver de acordo com isso. Senão você está desvirtualizando o que o termo significa. Não é? Está sendo desonesto nesse sentido. Então as pessoas não têm que ser reformadas. Eu não gosto de tratar a fé reformada como sendo um meio de fazer proselitismo. Eu não quero isso de jeito nenhum, não é? Isso é tão realidade, é tão honesto nesse sentido, tão real, que, por exemplo, as pessoas sabem muito bem como é mais difícil fazer parte de uma igreja reformada. Por todo o processo de catequese, de aprender as doutrinas, de internalizar realmente as doutrinas, para que a pessoa conscientemente diga assim, eu quero, porque do contrário não vai ser membro. Então é muito mais difícil ser um reformado, tá? E eu estou dizendo isso, eu estou incentivando aqueles que não estão a fim de se comprometer com o que significa ser um cristão reformado, dizendo a esses, incentivando, não sejam reformados, tá? Se for para ser reformado, seja de verdade, confessional, defenda assim a tradição. Agora, se não quiser se comprometer com isso, com a ética reformada, com os princípios de culto, com tudo mais com relação à fé reformada, não diga que é reformado, tá certo? Isso para mim tem que ser denunciado, tá? Para que as pessoas percebam a diferença. Essa é a proposta do canal, não é? Sempre esse assunto virá à tona e sempre vou poder responder, sempre vou poder falar. A realidade é essa, tá bom? Então, obrigado aí, pastor Moisés Freitas, pelo seu comentário. Tá certo? É importante demais o senhor compartilhar isso, tá? Porque nós precisamos realmente mostrar sempre o que é a fé reformada. Tá bom? Valeu, muito obrigado.